Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para nós fazermos o nosso pré-prova, né? Chegamos na parte de óptica, pré-prova Enem 2019 e demais vestibulares. Mas antes disso, como sempre, peço que nos sigam nossas redes sociais, né? Tanto no youtube.com/curso Vaga Certa, como no instagram.com/curso Vaga Certa e no facebook.com/curso Vaga Certa. Sigam-nos lá, material muito bom para vocês aí, disponível, fiquem à vontade. E também vejam o nosso site, né, www.cursovagacerta.com, temos preços promocionais aí do nosso curso, muito interessante, de matemática e física aí para vocês, né, tudo completo, com QR Code, com resolução de exercícios, bem legal, acompanhe lá, preços promocionais. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato conosco, contato@cursovagacerta.com, quer material, quer esse material que a gente está disponibilizando aqui para vocês. Enfim, fique à vontade ou mande um WhatsApp para nós, né? 51999297045, tá bom? Vamos então para o nosso pré-prova. Antes disso, né, os demais canais que também estão realizando pré-prova de humanas e ciência da natureza e exatas, né, humanas e linguagens, né, professor de literatura, professor Marcelo Nunes, aí, youtube.com/leituras obrigatórias, URGS, professor de espanhol, sigam no Instagram, professor Adriele, né, prof. Adri Espanhol no Instagram, geografia, atualizando, grupo de estudos, né, professor de português, professor Luiz, português ele tem 2 canais, canal do Peso 3, e também tem um LZF Português, redação sem medo, biologia com Paulinho, né? Paulinho 1, segue lá no YouTube. Química com o professor Rossoni, Química ativou, grande professor Rossoni. E matemática você já está acostumado aqui com o grande e excelente professor Vinícius Veloso do curso Vaga Certa. Show de bola? Beleza. Então tá, como é que vai funcionar, né? Vocês já viram aí o pré-prova de mecânica, tá aqui na nossa playlist, se não viu, te convido a assistir. Já viram também o pré-prova de termologia, já viram o pré-prova de ondas, né? Estamos agora no pré-prova de óptica. Passando para vocês, nosso quarto pré-prova é entre os 7 que nós temos, né? Depois de óptica vai ter eletricidade, depois eletromagnetismo e por último física moderna. Esses aqui, né, já foram realizados, já estão aí na nossa playlist, né? Vocês já podem ver. Essa é a ordem pela qual a gente vê. Não precisa seguir essa ordem, eu só defini essa ordem para ficar algo organizado, né? Senão vai ficar uma bagunça, botar tudo junto, muita coisa, enfim, tá bom? Se quiser ver lá o de eletromagnetismo primeiro antes de ver o outro, fica à vontade, não tem problema. Maravilha, show de bola. Convido vocês para assistir todos. Então tá, como é que vai funcionar o pré-prova de óptica, tá? Nosso quarto vídeo, ele funciona o seguinte, nosso 4.1 vai ter, a gente vai falar sobre reflexão e refração da luz, depois iremos falar sobre espelhos planos, depois espelhos esféricos, lentes 4.4 que nós iremos falar, 4.5 estudo da imagem, 4.6 biofísica do olho humano, e aí também tem a parte de doenças do olho humano, os defeitos que nós temos do olho humano, miopia, astigmatismo, etc. Fique ligado, você já tá sabendo aí dos vídeos anteriores, já tá ligado, né? Toda vez que aparecer assista a dica, vai aparecer aqui no cantinho, ó, para você, uma dica, justamente para você fazer o quê? Assistir a dica, né? Vai estar aqui no cantinho sempre, né? E também vai ter simulados, cada um deles, né? Cada vez que eu começar um deles, vai aparecer um simulado onde vai ter 10 questões, ou seja, vai ter 60 questões aí, por aí, 60, 70, 50 questões que vão aparecendo aqui no cantinho, que você vai clicar e vai direto para as questões, ver a resolução, como caiu no vestibular, no Enem, enfim. Fica à vontade aí, ó, vai aparecer aqui no cantinho, para você ver uma listinha aqui de reflexão e refração da luz. Vamos lá então, vamos começando ele. Reflexão e refração da luz, 4.1, vamos lá.
que diz? Primeira coisa, a gente tem que lembrar o que é uma luz. A gente viu lá, né, em ondas, que luz é uma onda eletromagnética. Ela é uma onda eletromagnética, na qual ela é sensível no nosso olho, né? Então a gente consegue perceber ela através do nosso olho. Essa é a característica que a gente tem numa luz. Lembrando lá, a característica de uma onda eletromagnética, né? Ela consegue se propagar no vácuo. Beleza? Essa é a ideia. A velocidade da luz é menor do que no vácuo, né, em qualquer meio, porque no vácuo é onde que a gente atinge a velocidade máxima da luz, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, essa é a velocidade, só por curiosidade, né? Essa é a relação que a gente tem. Reflexão luminosa. O que nós temos na parte de reflexão luminosa, né? Reflexão luminosa é justamente... O que é reflexão? A gente viu nos fenômenos ondulatórios. A luz vai bater no meio, né? E ela vai voltar para o mesmo meio para onde que ela bateu, para onde que ela colidiu. Ou seja, ela não irá trocar de meio. Essa é a relação. Isso é reflexão luminosa que a gente viu. Lembrando das leis, ó, olha aí o que eu comentei para vocês. Ó. Vou até escrever aqui para ficar bem claro. Ó. Aqui, ó. A gente tem um meio 1, digamos, né? Meio 1. Aqui nós temos um outro meio. Um meio 2. Aqui temos uma divisão desse meio. O raio incidente, parece muito como RI, ele vai bater aqui, ó, e ele vai voltar. Ou seja, não vai trocar de meio, tá? Vai voltar para o mesmo meio 1. Beleza? Essa é a ideia que a gente tem de reflexão luminosa. Primeira lei da reflexão. Raio de incidência, raio refletido, ó, raio de incidência, esse aqui é o raio refletido, o RR, e a normal tá aqui, ó. São coplanares. O que são coplanares? Estão aqui, ó, no mesmo ponto. Estão no mesmo ponto, ó. Relação, ó, raio de incidência normal, raio refletido, são coplanares. Importante ressaltar também aqui, ó, relembrar aqui, ó, a normal, junto com a nossa superfície aqui, ó, o lugar onde bateu o raio, né, ela forma 90 graus, tudo bem? Sempre vai formar 90 graus, porque é onde que incidiu o raio, a normal, por onde que incidiu o raio, esse ponto aqui, ela forma 90 graus. Segunda lei, esse ângulozinho aqui, ó, de incidência, o izinho, ó, ele é igual ao ângulo que a gente tem de reflexão. Beleza? Se eu disser que o I vale 30, consequentemente o meu R vai valer 30 graus também. Se valer 45, o outro vai valer 45 graus. E assim por diante. Show de bola? É essa a ideia que a gente tem que ter. Perfeito? Vamos lá. Refração luminosa. O que nós temos na parte de refração luminosa, né? Temos. Agora, lembra, para você não esquecer de reflexão e refração, não se confundir. Reflexão, ela não troca de meio. Reflexão, a gente usa para os espelhos, né? Pensa assim, não vai trocar de meio. Espelhos planos, né? Por exemplo, não troca de meio a luz, né? Vai bater naquele espelho e voltar. Tu tá olhando-se no espelho na tua casa, no banheiro, por exemplo, a luz está batendo, incidindo lá, aparecendo o teu rosto, e ele vai voltar para o mesmo meio, que é onde você está no banheiro, digamos, tá? Refração não. Refração, há uma troca desse meio. Vai haver uma troca do meio, passando do meio 1 para o meio 2. Aqui, ó, olha só, o que está acontecendo aqui? Ó, aqui temos o meio 1, e ele trocou aqui para o meio 2, tá, ó. Tinha uma camada, ó, houve essa troca aqui, ó, passando do meio 1 para o meio 2, beleza? Esse aqui é o raio de incidência, esse aqui é o raio refratado. Perfeito essa ideia que a gente tem que ter. Primeira lei da refração, né? Novamente, raio de incidência, raio refratado é a normal, lembra da normal? Acabei de comentar, forma aqui, ó, 90 graus sempre, né? São coplanares, mesmo a primeira lei da reflexão.
Segunda lei, né? Segunda lei obedece à lei de Snell. Lei de Snell. Guarda ela com muito carinho, eu peço para você. A lei de Snell. Que a lei de Snell diz o seguinte: o seno do ângulo de incidência, ó, esse seno decisinho aqui, ó, vezes N. A gente vai estudar, a gente vai falar sobre o que é esse N, que é o índice de refração, é igual ao seno do ângulo refletido, Rzinho tá aqui, ó, vezes o índice de refração deste meio. Já vamos entender o que é esse índice de refração, vamos entender tudo isso aqui, ó. Grava essa formulazinha aqui, eu vou reescrever ela, próximo slide, vou mostrar para vocês, tá? Muito importante para entendermos esse processo. Seno do ângulo de incidência vezes o N1, que é o índice de refração no meio 1, é igual ao seno de ângulo refratado vezes o índice de refração no meio 2. Lei de Snell, ele obedece à lei de Snell. O que é esse índice de refração? Né? Esse N, né? Que ele fala. Mostra o quanto o meio é capaz de desviar a luz. Ou seja, o quanto que essa luz ela vai se aproximar da normal ou se afastar da normal. Olha aqui, ó. Tá vendo que a partezinha aqui, ó, vou até trocar de cor, botar para vermelho. Ó, tá se aproximando da normal, ó, indo mais próximo da normal. Esse índice ele vai dizer o quanto que ele vai se aproximar ou o quanto que ele vai se afastar da normal. Esse índice de refração, né, que a gente tem. Mostrando qual que é o meio mais refringente, qual que é o meio menos refringente. Vamos entender isso com calma. Índice de refração, dado pela letra N. N, aqui ó, índice de refração. É igual à velocidade da luz, C é a velocidade da luz, dividido pela velocidade que ele tiver no meio. Vai aparecer aqui, ó. Isso, tá aqui, ó. A velocidade da luz no vácuo, né, que a gente tem, e a velocidade da luz neste meio, ó, o V, que nem eu comentei. E o N é o índice de refração que nós temos, né? Que nós sabemos. Quanto maior for o N, ou seja, quanto maior for o N, mais eu digo que o meio é mais refringente. Quanto menor for o N, mais eu vou dizer para vocês que o meio é menos refringente. Beleza? Essa é a ideia que nós temos. Já vamos comentar mais também sobre isso. Repare o seguinte, que quando for no vácuo, você vai ver que a velocidade da luz, C, né, vai ser a mesma, né, que a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz do vácuo C vai ser igual a C. Ou seja, o nosso N vai ser 1. Esse N igual a 1 é o nosso N mínimo que nós vamos ter. Porque nada vai superar a velocidade da luz no vácuo, entende? Sempre esse número aqui vai ser mais baixo. Ó. Se esse número aqui vai ser mais baixo, consequentemente o N aqui vai ser maior. Então, N igual a 1 é o menor N que nós iremos ter, que é justamente quando ele for no vácuo. No ar, né, a gente diz que ele é 1 também. Na verdade, ele não é 1, ele é 1, alguma coisinha aqui, ó, 0,01, alguma coisa próxima disso. Mas muitas vezes se usa nas questões que ele é igual a 1 quando ele for no ar. Mas igual a 1 realmente ele só é no vácuo. Beleza? Essa ideia que nós temos. Olha aí. Vamos entender essa relação, tá? Lembra que eu escrevi para vocês no slide anterior, né? Que N1 é vezes seno de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo quando ele é refletido. Eu também posso escrever ele dessa maneira, tá? Apenas passei o N dividindo e o seno dividindo. Tranquilo, mesma ideia a gente pode escrever, relação pela qual a gente tem da lei de Snell. Tá? Aqui eu botei a lei de Snell, para nós, ela completinha. Como é que ela fica dessa maneira, completa, tá? Desse jeito. Repare o seguinte, o que é N1? Né? Nada mais é do que C dividido por V1 vezes o seno do ângulo de incidência
igual. O que é N2? É C dividido por V2. Beleza? Vezes o seno que nós temos, né? Refratado. Do ângulo refratado. C é igual. Posso cortar. Vou passar esse seno aqui dividindo, né? Seno de incidência vai ser dividido pelo seno refratado. Vai ser igual a V1 sobre V2. Essa relaçãozinha que a gente tem aqui, ó. Relação que a gente tem aqui, ó. Tá aqui ela, ó. Repare, ó. Tá aqui ela que eu construí para vocês, respeitando essa relação. Esse aqui, digamos, é a nossa fórmula completa que nós temos para a lei de Snell, que a gente vai conseguir compreender os dois casos que temos nos nossos próximos exemplos, tá? Eu escrevi em cima, né? Deixa eu dar uma apagada que a gente fez, que eu acabei de demonstrar de onde que era. Se você quiser tirar um print aí, ó, pode tirar da tela, fique à vontade. Deixa eu só apagar isso aqui, ó. E vai aparecer aí, ó. A frequência, né? Ela nunca vai mudar. Muda a velocidade, muda o ângulo de incidência, mas a frequência nunca muda. Isso é muito importante, que aparece também quando há essas trocas. Então tá. Vamos imaginar, seguinte situação. Temos duas situações. A primeira situação é quando a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente. Essa situação que nós temos, né? Tá aí, ó. Desenhei para vocês. Meio mais refringente para o meio menos refringente. O que é o meio mais refringente? Já vimos, né? Meio mais refringente é quando aqui, ó, temos um N1, aqui temos um N2. O N1 é maior do que o N2, mais refringente. Lembra a relação que nós temos, né? Índice de refração maior. Perfeito? Essa é a ideia que nós temos desses índices de refração, né? Índice de refração representa a dificuldade da luz da passagem do meio, tá? Se ele é mais para o menos, ele tem mais dificuldade de um do que no outro. Ou seja, aqui ele está tendo muito mais dificuldade do que no segundo, né? Posso dizer assim, ó, que aqui ele é o vidro, que tem um índice de refração maior do que o ar. Show de bola. Então, primeira coisa, N1 maior do que N2. Conseguimos entender, conseguimos saber o que é mais refringente, menos refringente. Temos essa ideia. Tá? Perfeito. Absurdo, não consigo ver. Substitui por valores. Diz que esse aqui é 2, esse aqui é 1, esse aqui é 3 ou 2, enfim. Substitui por valores. Vai conseguir ver melhor. Segunda relação que a gente tem. Pensa assim, ó. Olha só. Se a gente tem N1, ele é mais refringente, ó. O que é N? N é igual a C sobre V. Não é isso? Se o N1 é maior, é sinal que a velocidade que está se propagando aqui, ó, no N1 é menor. Menor velocidade, maior o N, não é isso? Essa é a relação que a gente tem. A gente consegue ver isso aí, ó. A velocidade de propagação dele é menor. Por quê? Justamente, índice de refração é a dificuldade para se propagar no meio. Então ele está tendo mais dificuldade. Por isso que ele é mais refringente. Compreende? Por isso que nós temos a relação contrária aqui, ó. Consequentemente, no N2 é o inverso. Se aqui é menor, ó, vou até trocar de cor. Para nós, ó. Se aqui, ó, é menor, consequentemente, aqui vai ter uma maior velocidade, né? C dividido, C é uma constante, dividido por uma maior velocidade, que esse número tende a ser menor. Relação inversamente proporcional que nós temos entre o índice de refração e a nossa velocidade. Ah, professor, que legal, que maravilha, show de bola. Bem, perfeito, compreendemos isso. Veja bem, pela lei de Snell, o que nós temos mesmo na lei de Snell? Temos que N1 vezes seno do ângulo de incidência, tá? Tá aqui o ângulozinho de incidência, ó. Beleza? Aqui tá o ângulo
refratado é igual a N2 vezes o seno da refração. Show! Beleza. Chapeuzinho aqui de ângulo, tá? A gente bota. Repara o seguinte, ó. Ó essa relação que a gente tem. Se o N1 é maior, a gente sabe que o N2 é menor. Beleza. Esses números aqui, ó, eles têm que ser iguais. Tá? Tem um sinalzinho de igualdade aqui, ó. Todo mundo consegue ver. Beleza. Show. Maravilha. Então, se esse aqui é maior, consequentemente, esse ângulo do seno aqui, ó, seno do ângulo de incidência, ele tem que ser menor. E aqui ele tem que ser maior. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Ó. Olha o exemplinho que eu vou dar aqui para vocês. Repare. Vamos imaginar que esse ângulo de incidência aqui seja 5. Tá? Tudo isso aqui, ó, tem que ser 10. Tudo isso aqui tem que ser 10. Um lado tem que ser igual ao outro. Tá bom? Essa é a ideia que a gente tem. Esse índice aqui é 5. O índice 2 aqui, ó, ele é 1. Quanto é que tem que ser o meu I? O meu I, obrigatoriamente, tem que ser 2. 2 vezes 5 dá 10. Beleza? Quanto é que tem que ser o meu R? O meu R tem que ser 10. 10 vezes 1 dá 10. Igualei aqui, ó, sinalzinho de igual. Ou seja, o meu ângulo de incidência, ele é menor do que o meu ângulo refletido. A gente consegue ver isso aqui, ó. Olha esse ângulo aqui, ó. Menor do que esse aqui, é muito maior, ó. Se afasta da normal. Toda vez que tiver esse caso aqui, ó, ele está se afastando, ó. Está indo cada vez mais, ó. Se afasta da normal, ó. Não está se aproximando, está indo cada vez mais longe da normal. Ou seja, podemos ver que o ângulo de incidência, ele é menor do que o ângulo refletido, ocorrendo aqui um afastamento da normal. Lembra? Isso aqui é a nossa normal. Pô, maravilha, pessoal. Maravilha, professor. Show de bola, estou compreendendo. E a frequência? O que vai acontecer com a frequência mesmo? Não esqueça, eu já falei. A frequência ela continua sempre sendo a mesma. F1 igual a F2. Frequência não muda. Anota aí. Frequência nunca muda. Barbada. Show. Compreendi. Tu vê que tu não precisa decorar isso aí. Tu entendeu a lei de Snell? Entendeu essa formulazinha aqui, ó? Essa fórmula que nós temos aqui, né? Compreender essa formulazinha aqui, ó, já é meio caminho andado. Tu faz as relações que não vai ter erro. Perfeito. Agora vamos... O raio refratado se afasta da normal. Falei já antes da coisa, me emociono falando, né? Vamos ver o segundo caso, né? O segundo caso é quando a luz passa do meio menos refringente para o meio mais refringente. Esse caso que nós temos aqui. Agora se inverte a situação, né? Agora temos o que era vidro para ar, imaginar que agora é o contrário, é ar para o vidro, né? Vidro. Esse aqui é o N1, esse aqui é o N2. Primeira coisa que a gente sabe, do meio menos refringente para o mais refringente, sabemos o que, né? Que o N2 é maior do que o N1. Pô, tá dizendo isso para nós. Maravilha. Perfeito. Novamente, vamos fazer a análise da situação, né? Vamos fazer a análise dessa situação. Como é que eu faço? Ó, N, índice de refração, que é justamente a dificuldade da luz de se propagar no meio, né? Vai ser C sobre V. Vamos pegar o 2 aqui, ó, maior. Se ele tem um índice maior aqui, consequentemente a velocidade dele aqui tem que ser menor, né? Mesma relação que a gente fez aqui em cima, ó. E vice-versa, né? E o contrário também, ele é verídico. Ó. Se eu aumentar a velocidade, relação inversamente proporcional, aqui tem que diminuir. Por isso, sabemos que a velocidade no meio 1 ela é maior do que a velocidade no meio 2. Perfeito? Professor, e os ângulos de incidência aqui, ó, o ângulozinho de incidência, ó, incidência e refletido aqui, ó. Refração, desculpa, refração não refletido. E aqui temos a nossa normal. Como é que a gente consegue ver eles? Vai lá, ó.
N1 vezes seno do ângulo de incidência tem que ser igual a N2 vezes o seno do ângulo refletido. Refratado, desculpa. Falei 2 vezes refletido, né? Fiquei com reflexão na cabeça. Beleza. Olha lá. Vamos analisar essa situação. Então, aqui, né? Se o N2 é maior do que o N1, bota lá, ó. N2 sendo 20, digamos. 20 é muito alto. Vamos botar aqui 6. Sendo 6, e aqui 2. Vamos imaginar a seguinte situação, né? A situação em que o resultado aqui, ó, tem que dar 18. E aqui, consequentemente, tem que dar 18 também. Mesma relação que eu fiz aqui, ó. Quanto é que tem que ser o nosso ângulo aqui, o nosso seno do ângulo aqui? Nosso seno do ângulo, né, tem que ser 3. 3 vezes 6, 18. E aqui tem que ser 9. Repara. O I é muito maior. Eu estou botando aqui valores hipotéticos, tá? Botando os hipotéticos para você ter essa relação de entender o porquê a lei, por que um é igual ao outro, tá? São valores completamente hipotéticos que eu estou inventando aqui na hora, tendo essa relação, tá? Então, só para vocês terem essa ideia, tá? Ah, professor, da onde tirando 9? Como é que é 9? Não pode ser 9, porque o seno do ângulo tem que ser até tanto, não pode ser maior que 1, tá? Não. Enfim, são valores hipotéticos para você ter essa ideia que eu estou falando. Repare, ó, esse valor, o seno de incidência, é maior do que o seno refratado. Então tá aqui, ó, o I, ó, tu consegue ver, ó, aqui pela imagem, ó, maior do que o R. Tá ali, ó, I maior do que o R, tá bom? Façam essas analogias na cabeça de vocês, substituem por números, caso eles derem uma questão teórica ou algo do gênero. Acho que isso facilita bastante. E por último, como é que fica a nossa frequência? Bem, como já fomos comentando, né? Já estamos comentando há tempo, né? Frequência não muda em nenhum dos meios. Pô, perfeito, show de bola. O raio refratado aproxima-se da normal, ó. Repara agora, ó. Olha aqui, ó. Houve uma aproximação dele, ó. Aproximou-se da normal, ó. Ó, aqui, ó. Em relação à incidência. Aproximou-se. Olha aqui, ó. Se afastou, ó. Consegue ver a diferença? Aproximou-se. Também é importante lembrar, né, que se a luz incidir perpendicularmente à superfície de separação, a mesma não sofre desvio. Ou seja, se ela incendia aqui, ó, perpendicular, ela não vai sofrer desvio. Ela vai continuar seu caminho dela para cá, ó. Maravilha? Cuidado com esse detalhezinho aqui que temos. Show de bola! Compreendemos, então, o meio mais refringente para o meio menos refringente, do meio menos refringente para o mais refringente, refração. Continuando, né? Reflexão total. Quando é que nós vamos ter esse caso aí, ó, de reflexão total, né? Isso vai ocorrer somente quando tiver dois meios que separam, né? Eles, né? Sendo do maior para o menor índice de refração. Vamos anotar aqui, ó. Vou escrever isso aqui para vocês que a gente já vai conseguir compreender melhor isso aqui, ó. Do maior para o menor. Só vai ocorrer do maior para o menor índice de refração. Você vai ver. Olha o que nós temos aqui, ó. Bem, lembra o seguinte, né? Se nós tínhamos um ângulo aqui, ó, de incidência, esse cara ia estar aqui assim, né? Beleza? Vamos supor. Aumentei um pouquinho mais. Aumentei um pouquinho mais. Agora esse cara vai estar se afastando da normal. Lembra que eu mostrei ali, ó? Vai estar se afastando, ó. Se afastou mais da normal do que em relação ao verde. Peguei um outro. Mais aqui assim. Esse cara vai se afastando cada vez mais. Ó, se afastou mais ainda, ó. Até que chega um ponto que chega no vermelho ali, ó. Vou apagar os demais agora. Chega um ponto que chegou no vermelho ali. Quando ele chega no vermelho, ó, repara, ó, o que está acontecendo, ó. Neste caso aqui, ó, no vermelhinho, ele já está, ó, voltando
para o meio que ele era antes, para o meio 1, né? Meio A aqui no nosso caso. Beleza? Quando isso acontecer, é que ele chegou no seu ângulo que a gente chama de ângulo limite. É a reflexão total pela qual a gente vai ter. E ele só vai acontecer passando do meio mais refringente para o meio menos refringente. Por que só vai acontecer nisso? Porque este é o caso onde ele vai estar se afastando da normal, que nem a gente viu antes. Compreende essa relação? Então tá ali, ó, condições para ocorrer a reflexão total, ó. O N1 maior que o N2, no caso o A maior que o B, essa é a figura que está aí do seu lado, a gente pode ver à esquerda. E o ângulo de incidência tem que ser maior do que o L, né? Maior que o ângulo limite. Ou seja, vai começar a acontecer aqui, ó, quando ele estiver aqui, ó. Passou um pouquinhozinho aqui, ó. Uma reta isso aqui, né? Aqui, passou, ó. Passou o Lzinho aqui, já tem o Izinho, ó. Passou ele, deu. Já começou aqui a acontecer a reflexão total. Beleza? Nosso I de incidência aqui é maior do que esse L que nós temos. Maravilha, pessoal. Dispersão da luz. O que nós vamos ver aqui? Temos a luz branca, né? Que ela incide aí sobre o nosso prisma de vidro e ela vai se dispersar nas cores vermelha, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Importante nós lembrarmos o seguinte: quanto mais para baixo, né? Por exemplo, violeta, ele tem maior frequência, né? De todas em relação às outras. Maior frequência, ó. O alaranjado tem mais frequência que o vermelho, o amarelo tem mais que o vermelho e que o alaranjado, e assim por diante, né? Relação que a gente tem, o verde tem mais que o amarelo, que o alaranjado, que o vermelho, o azul mais que os outros. Quanto mais para baixo, maior a frequência, consequentemente também temos um maior índice de refração, quanto mais para baixo for. Perfeito? Temos também essas duas relações, maior frequência e maior índice de refração. Quanto mais para baixo for a violeta, por exemplo, é o maior frequência e maior índice de refração. Importante lembrar o seguinte: luz monocromática não sofre dispersão. Essa é a relação que a gente tem. Lembretezinho aí para vocês. Chegamos à parte de espelhos planos. O que nós vamos ver aqui nos nossos espelhos planos, né? O que nós temos que lembrar? O que é um espelho plano? Para você nunca mais esquecer, espelho plano é o espelho que tem no banheiro da sua casa. Quando tu acorda, né? Olha lá no espelho, tá lá. Esse é um espelho plano, uma superfície plana, polida, que ela obedece todas as leis da reflexão. Todas as leis são duas, né? Lembrando das leis, né? Imagenzinha que eu botei lá no início, só para relembrar. Primeiro, né? Raio de incidência normal e o raio refletido, eles são coplanares. Lembra disso? A gente viu lá no início. Só para lembrar, aqui tá as canetinhas. São coplanares, né? Que a gente tem. Reflexão, ela volta para o mesmo meio, né? Que temos. E o ângulo de incidência, esse ângulozinho aqui, ele é igual ao ângulo refletido. Só para nós relembrarmos. Vamos lá. Característica do espelho plano e sua imagem. O que nós temos? O espelho plano vai ser desenhado dessa maneira aqui, né? Isso aqui é a representação esquemática do espelho plano. Nós vamos ter, ó, se nós tivermos um objeto aqui, ó, que ele tenha 0,5 metros, tá? E ele estiver afastado a 1 metro do espelho. A imagem que ele vai formar aqui, a altura dela, o tamanho da imagem, né, vai ser de 0,5 e também vai estar representada a uma distância de 1 metro do nosso espelho. Aí, ó, o que eu estou falando aqui para vocês. For uma imagem direta, direita também ela é dita. Pode ver que ela não é de cabeça para baixo, ó. Digamos que aqui é a cabeça da pessoa, ó. Você vê a cabeça também para cima, ó. Então, por isso que a gente chama ela de direita. Na mesma posição do objeto, ó. Mesma posição que a gente tem. A distância entre o objeto e o espelho é sempre igual, que eu acabei de dizer, ó. A distância aqui, ó, entre eles sempre igual. Que a gente tem. A altura dele também, relatei para vocês, sempre vai ser a mesma.
E ele vai formar sempre uma imagem virtual. Você olha lá no espelho, né? Quando você está vendo lá no espelho, não é você, é o virtual, né? Aquela imagem que está sendo formada no espelho, né? Show? Essa é a ideia pela qual nós temos do espelho. Perfeito? Associação de espelhos planos. Vamos ver, associação de espelhos planos. Sempre que nós tivermos dois espelhos planos e tiver um ângulo entre eles, né? Sendo esse ângulo refletindo essas imagens, vai formar um número de imagens, N. Olha o caso. Peguei o espelho plano E1 aqui, ó. E o E2. Aqui ele, ó. Beleza? Repare que tem aqui, ó, um ângulozinho entre eles. Tem um objeto ali, P, que está ali bem belo. E nós temos o número de imagens que ele lá formar. Vai ser 360 dividido pelo esse ângulo aqui, ó, alfa, entre eles, menos 1. Se o ângulo for 30, professor, o que a gente vai fazer? 360 dividido por 30, né? Vai ver, dá 12 menos 1. Olha só que barbada, para tu não esquecer mais essa fórmula. Repare, a volta completa, né? Uma circunferência completa, ela tem 360 graus. Concorda comigo? Por isso que está aqui o 360 graus que a gente tem. Show. Dividido pelo ângulo que vai estar sendo formado entre os dois espelhos. Por que eu vou tirar 1? Tu vai tirar 1 menos 1, porque 1 é você. 1 é justamente o objeto, né? Por isso que é 360 dividido por alfa menos 1 é a nossa fórmula. Repare que quando ela for 180, quando ela for 180, ela vai formar apenas uma imagem, né? Que a gente tem. E quando ela for 0, a gente diz que forma infinitas imagens. Deixa eu ver se eu colocar aqui, ó, botei sim. Quanto alfa for igual a 0, temos infinitas imagens. Perfeito? Essa é a relação, o pessoal diz. Translação dos espelhos planos. Vamos ver a translação dos espelhos planos. O que vai acontecer neste nosso caso, né? De translação dos espelhos planos que a gente tiver. Repare, agora eu vou mexer o espelho, tá? Vou somente mexer o espelho. Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse cara aqui, né? Tá o espelho aqui, ó, tem o objeto, tá? Formou a imagem. Repare, imagem, duas aqui, ó, do objeto, né? 2x do objeto. Consegue ver? 2x do objeto. 2x do espelho, desculpa. E o objeto aqui, ó, 2x do espelho. Peguei esse espelho aqui, ó, e vou passar ele para cá, ó. Andei uma casinha, andei um x. Andei um x. Ou seja, agora ficou 3x. Né? Concorda comigo? O que vai acontecer com esse cara aqui, ó, da imagem final? Vai andar também, né? Vai andar quanto? Vai andar 3x. Era 2 aqui, ó. Ficou agora 3x. Não é isso? Repare que eu aproximei ele 1, né? Botei ele para cá, ó. Aproximei ele 1, botei ele para cá. E ele acabou se deslocando, ó, 2. Reparou? Que ele se deslocou 2, né? Ou seja, se o espelho se movimentar uma unidade, o objeto movimentará 2 unidades, né? A imagem dele vai se movimentar 2 unidades que a gente tem. Opa, passei demais. Vai ter o movimento dessa sua imagem sendo 2. Essa é a relação pela qual a gente tem de translação do espelho. De novo, eu só mexi o espelho, não mexi o objeto, né? Então, esse é o fato que ocorre. A gente pode perceber através do exemplo que eu mostrei para vocês. Espelhos esféricos. Vamos lá, então. O que é um espelho esférico? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, espelho esférico. O espelho, obviamente, esférico, que a gente tem aqui assim, ó. Tá? E a gente vai cortar ele bem aqui no meio. Esse espelho. Dividimos ele em 2, tá? Olha o que vai acontecer. Toda vez que o raio luminoso for na parte interna, ó, digamos que eu pegue aqui, ó,
Essa partezinha aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, ó. Beleza? O raio luminoso incidir na parte interna dele. Imagina o seguinte, aquela concha que tu tem para pegar sopa, enfim, na tua casa. Toda vez que tu pegar a parte de dentro da concha e incidir a luz aqui, o raio luminoso, a gente vai dizer que esse espelho ele é côncavo. Beleza? Peguei a parte de trás dele aqui, ó. Tá aqui, ó. Imagina pegar essa parte aqui, só que a parte de trás dele. Incidir o raio luminoso. A gente vai dizer que esse espelho ele é convexo. Beleza? Aqui está a demonstração deles, ó. Como é desenhado, né? Um espelho côncavo e como é desenhado um espelho convexo. Beleza? É a representação simbólica deles. Essa é a ideia que a gente tem. Elementos do espelho esférico, ó. Tá aí, ó, os elementos dele. O que nós temos? Peguei o espelho côncavo aqui, tá? Repare, espelho côncavo, e eu sei o quê? Bem no centro dele aqui, ó, bem no meio, corta, a gente tem algo conhecido como eixo principal. Essa linha aqui, ó, de azul que eu tô desenhando aqui para vocês, é o eixo principal. Olha aí que maravilha. Eixo principal também, tanto no espelho côncavo como no convexo. Temos também o vértice. O que é o vértice? O vértice é o ponto onde tem o espelho, ele bate junto com o nosso eixo principal. Ali, ó. Esse pontinho exato aqui ele é o vértice. Temos o centro. O que é o centro? O centro é o seguinte, o centro ele também é conhecido como raio. Se eu pegar e fechar aqui, ó, esse meu espelho, fechei ele aqui na circunferência, ele é um espelho esférico, né? Lembram disso? O centro é a distância daqui até, a distância do centro até a borda. Ou seja, é o nosso raio. Por isso que o centro a gente também fala sendo raio, né? A distância do vértice até o centro também, nosso raio. Essa é a ideia que a gente tem. E o foco, o que é? O foco é a metade do centro. Foco é a metade do centro. Ou o centro, eu posso escrever, ele é 2 vezes o foco. Sei o foco, sei o centro, sei o centro, sei o foco. Essa é a nossa ideia que a gente tem dos espelhos côncavos e convexos, os esféricos, tá? Temos que entender essa nomenclatura de cada um deles. Perfeito. Continuando. Raios notáveis. O que a gente precisa saber dos raios notáveis? Olha só. Essa é a parte mais importante para a formação da imagem que a gente tem. Vamos entender esses 4 raios notáveis, que na verdade eu digo que são 3 raios notáveis, né? Vamos entender eles bem. Vocês vão ver que vão acertar todas as questões, tá? Olha aí. Raios notáveis tanto para o espelho côncavo quanto para convexo. Vamos ver. Ó, vou ler aqui com vocês e vou mostrar no desenho eles. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete-se em uma direção que passa pelo foco principal. O que ele está querendo mostrar para nós? Está querendo mostrar esse verdinho aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Paralelo, para ser uma linha reta, tá? Um pouco complicado fazer uma linha reta. Paralelo ao eixo principal, tá vendo o eixo principal aqui, ó? Paralelo. Passa pelo foco. Paralelo, passa pelo foco. Vem paralelo, passa pelo foco. Entender isso aqui. Show? Próximo que a gente tem. Aplicando-se a reversibilidade dos raios luminosos, no caso anterior, né? Todo raio de luz que incide na direção do foco reflete paralelo. O que nós vamos ter, né? Vamos ter ele assim, ó. Passou pelo foco. O que vai acontecer se passar pelo foco? Vai voltar? Paralelo. Olha o que está em vermelho aqui, ó. Passou pelo foco, volta paralelo a ele. É um ao contrário do outro. Por isso que eu disse que esses aqui, ó, não são 2. Na verdade é um só, né? É a mesma coisa, só um ao contrário do outro. Por quê? Lembra, tem a reversibilidade do raio luminoso, né? O raio é reversível. Então, se eu passo pelo foco, volto paralelo. Se eu vou paralelo, passo pelo foco. De boa? Entender isso aí. Próximo que a gente tem. O raio de luz que atinge o espelho na direção do centro de curvatura, né? Dele, reflete sobre si mesmo. Tá, passou aqui pelo centro, ó. Ó o preto aqui, ó. Passou pelo centro, bate e volta sobre ele mesmo. Essa é a ideia que nós temos nesse terceiro raio. Passa pelo centro, bate e volta sobre o centro. Show de bola. Quarta. Ao atingir o vértice, ó, atingir o vértice aqui, ó.
ao atingir o vértice, vou até trocar, botar azulzinho. Ao atingir o vértice de um espelho esférico, um raio de luz será refletido formando com o eixo principal ângulos iguais. O que ele está dizendo para nós? Está vindo o azul aqui, ó. Bateu aqui no vértice. Tem um ângulo aqui, o ângulo de incidência, ele tem que ser igual ao ângulo refletido. Por isso que ele forma ângulos iguais. Se aqui for 30, aqui é 30. Então bateu, voltou. Igualzinho um que tem no outro. Tá bom? São os 3 raios que a gente tem que lembrar. Lembra? 4, né? Eu digo 3 sempre. Habitual. Paralelo ao eixo principal, passa pelo foco. Passa pelo foco, volta paralelo. Passou pelo centro, bate e volta pelo centro. Bate no vértice, forma ângulos iguais. Aqui, ó, ângulo de incidência igual ao ângulo refletido. Lei da reflexão. Primeira lei da reflexão. Show? E aqui no espelho convexo, professor, a mesma coisa, ó. Paralelo, passa pelo foco, ó. Tá vendo, ó? Vai no centro, ó. Partezinha em preto. Bate aqui no vértice. Forma ângulos iguais, ó. Continua. Vem em direção ao foco, volta paralelo. Show? Encontro de 2 raios luminosos forma nossa imagem. Vamos lá. Construção da imagem no espelho côncavo. Quando nós tivermos o objeto antes do centro. Olha só, temos nosso objeto aqui, ó, antes do centro. Tá aqui ele antes do centro, né? Beleza. Show. O que nós temos? Não precisa decorar nada. Pelo amor de Deus, não decore nada. Use o que você aprendeu. Ó, vem paralelo ao eixo principal, ao nosso eixo principal. Passa pelo foco. Vem pelo foco, ó. Pá, bate no espelho, volta paralelo. Usei 2 dele. Encontro entre 2 raios luminosos depois que bate no espelho, forma imagem. Tá aqui a nossa imagem. Como é que ela é? Real, porque ela não tá dentro do espelho. Invertido, ó, de cabeça para baixo. Ó, a cabeça dele estava aqui, aqui ele está de cabeça para baixo. E menor. Se tu for comparar o tamanho delas, ele é menor. Ah, senhor, que barbada. Então, só fazer isso aí eu não preciso decorar. Não decora, não decora. Agora o objeto, ó, no centro. Aqui ele estava antes, ó. Antes do centro. Agora ele vai estar no centro. Vai lá, ó. Bate, ó. Vem aqui. Voltou para cá, ó. Bate paralelo ao eixo principal. Passa pelo foco. Beleza? Passando pelo foco, ó, tá vendo ele aqui, ó? Volta paralelo. Formou a imagem, ó. De novo, não tá dentro do espelho. Então não é virtual, a gente chama ela de real. De cabeça para baixo, invertida e de mesmo tamanho que o objeto. Ah, show de bola. Então vou fazer assim no outro também, quando ele estiver entre o centro e o foco, né? Aí, ó, o objeto é entre o centro e o foco. O que a gente faz? Mesma coisa, ó. Vem paralelo, passa pelo foco. Passa pelo foco, volta paralelo. Essa é a ideia pela qual a gente tem. Show! Compreendido isso, ó. Sempre vai dar a mesma coisa. Eu estou usando somente os raios, o raio que ele vai paralelo e passa pelo foco, volta paralelo, mas tu podia usar o do vértice, ó, bater aqui, o vértice, voltar, vai dar certo também. Enfim, todos eles vão dar certo, como você preferir. De novo, como é que ficou essa imagem? Ficou invertida, ó, de cabeça para baixo. Real, porque ela não está dentro do espelho, ela está fora. Real. E maior. Repare o tamanho dela, ó. Maior. Foi? Ah, professor, que legal, só saber os raios. É isso aí. Objeto no foco, ó. Agora o nosso objeto está no foco. O que eu faço? Bateu o paralelo, ó. Passa pelo foco. Agora eu não consigo passar pelo foco, né? Porque ele está em cima do foco. Então eu vou ter que usar um outro raio. O raio que ele vem bate aqui no vértice. Bate no vértice e volta. Bateu no vértice e voltou. Repare. Linhas paralelas. Temos linhas paralelas. Linhas paralelas vão se encontrar? Nunca, né? Lembra disso, né? Retas paralelas não se encontram, né? Então, a imagem ela é imprópria. Não forma imagem nesse nosso quarto caso. Quinto caso. Objeto entre o foco e o centro. Ficou entre os dois, né? O que nós vamos ter nesse caso?
Entre o foco e o centro não, né? Não é entre o foco e o centro. É entre o foco e o vértice. Mal eu aqui, ó. Escrevi errado. Arruma aí, arruma aí. Tá? Entre o foco e o vértice aqui, ó. Tá a nossa imagem. Paralelo. Passa pelo foco. Depois a gente bate aqui, ó, no vértice. Ele vem para cá. Sequência dele, ó. Tá aqui, ó. Sequência do foco, ó. Encontro entre dois raios luminosos forma imagem. Repare, agora está dentro do espelho. Se ele está dentro do espelho, a gente vai dizer que ela é virtual. Ó, não está de cabeça para baixo, então a gente diz que ela é direta ou direita. E repare o tamanho, se for comparar o objeto com a imagem que está em vermelho ali. Ele é maior. Ah, maravilha. Repare o seguinte, dica para vocês. Toda vez que disser que a imagem ela é real nos espelhos côncavos, ela sempre será invertida. Ó. Se ela é real, ela é invertida. Real, ela é invertida. Real, ela é invertida. Se ela é invertida, ela é real, né? O contrário também é verdadeiro. Beleza? Show? Dicasinha para você. Se aparecer a imagem real e direta, um espelho côncavo, pode marcar que é falso. Não tem essa alternativa, é falso. Tá bom? Essa é a ideia. Dica para vocês aí, eliminar algumas alternativas no vestibular. Dica 7, ó, vai aparecer aqui em cima para você, ó. Assista a nossa dica 7. Construção da imagem no espelho convexo. Só temos um caso, um único caso, porque foco e centro estão lá dentro, né, do nosso espelho. Olha ali, ó. Botei o objeto aqui fora. Opa. Objeto aqui fora, ó. Vamos lá. Foco e centro lá dentro. Bate paralelo ao eixo principal. Passa pelo foco. Bateu, ó, tá vendo? Ó? Passando aqui pelo foco. Centro. Vai lá, ó, bate no centro e volta pelo centro, ó. Encontro entre dois raios luminosos forma imagem. Formou a nossa imagenzinha. Tá ali, ó, como ela tá. Repare que ela tá menor, né, em relação ao nosso objeto. Vai aparecer aqui, ó. Tá menor em relação ao nosso objeto. Tá dentro do espelho. Se ela tá dentro do espelho, a gente diz que ela é virtual. E, ó, foguinho aqui, ó, cabecinha dele. Cabecinha aqui tá aqui, ó. Não ficou de cabeça para baixo. Então, a gente diz que ela é direita ou direta. Tá bom? Essa é a relação que a gente tem de espelhos esféricos, formação da imagem. Pelo amor dos meus filhinhos, não decora. Entende os raios luminosos, é bem mais fácil. Show! Lentes. O que a gente precisa saber de lentes, né? Se espelhos a gente trabalhava com a reflexão, as lentes a gente vai trabalhar com a área da refração. O que é uma lente? Podemos definir uma lente, né, meio transparente e homogêneo, né, limitado por duas superfícies, ou por uma curva ou outra plana. Né? Temos duas superfícies que passagem no meio de um meio para o outro meio. Refração vamos usar nas lentes. Lembra todas as leis da refração, por isso que eu já comecei o nosso vídeo falando delas e tal, justamente para ter toda essa ideia. Temos dois tipos de lentes, né? As lentes divergentes, né? E as lentes que a gente vai chamar de convergente. Qual que é a diferença dessas duas lentes que a gente tem, né? Que a lente convergente, ó, repare, convergente, está convergindo a um ponto, que a gente já vai falar que ponto é esse, o que ele tem. As lentes divergentes, ela está divergindo, está saindo do ponto. Beleza? Essa é a ideia que a gente tem. Repare, ó, o desenho dela, ó, tá vendo isso aqui, ó? Deles. Toda vez que tiver algo assim, ó, que eu estou desenhando para vocês, vai ser uma representação das lentes divergentes. Lentes divergentes não está escrita assim, ó. Justamente por causa do formato dela, ó. Divergentes. Tá? E as convergentes, ó, pontiaguda aqui, ó.
por isso que elas sempre vão estar escritas assim. Lentes com... Opa! Falei do jeito de escrever do outro, né, Luiz? Assim não. Tá aqui, ó. Tá aqui, não tá lá em casa. Aí, ó. Bonitinho. Lentes convergentes. Essa é a simbologia das lentes divergentes e essa é a simbologia das lentes convergentes. Beleza, os elementos que a gente tem nas nossas lentes. Lembra lá, ó. A gente falou antes que a gente tinha um vértice aqui, né? Lembra os nossos espelhos? Agora a gente vai ter o CO, que nada mais é do que o nosso centro óptico. É onde a espelho, onde a lente vai estar colidindo aqui, ó, nosso eixo principal. Lembra do eixo principal? Nossa linha aqui que divide bem no meio eles. Continuamos tendo foco, continuamos tendo centro. O centro agora, né, ele pode também ser chamado de A. O que é o A? É o antiprincipal. Vamos ver se escrever aqui, ó, antiprincipal que a gente tem. Centro, antiprincipal, raio, é tudo a mesma coisa. Continuamos tendo a relação, né, que o centro é 2 vezes o foco, ou o foco é a metade do centro, tá aqui, ó. Ele. Importante salientar isso, né? E essas são as relações que a gente tem que saber dentro das lentes. Vamos lá, vamos entender agora os raios notáveis que a gente tem da lente. Novamente, entendendo os raios notáveis que nós temos nas lentes, nós vamos entender a formação da imagem que tem nas lentes. Vamos a eles. Convergente e divergente. Vou botar todos aqui aparecendo. Vamos lá, olha aí. Primeiro, todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro óptico, ó, passando aqui, ó, pelo centro óptico. Centro óptico. Lembra? Antes era o vértice, agora a gente chama de centro óptico, tá? Não sofrerá desvio ao atravessar o meio. Ou seja, ele atravessa em linha reta, ó. Verdinho aqui para nós, ó. Atravessando em linha reta. Essa é a ideia. Entender isso. Próximo. Todo raio que incide na direção que passa pelo foco F emerge da lente paralelamente ao eixo principal. Tá vindo aqui, ó. Toda vez que o raio incide pelo foco, ó, foco volta paralelo. Se ele vem paralelo, passa pelo foco. Lembram disso? A gente não conversou sobre isso? Sobre eles? Lá nos espelhos? Aqui é a mesma coisa, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, ó, vermelhinho, paralelo ao eixo principal, emerge na direção que passa pelo foco, ó, vermelho. E aqui é o azul, ó. Eles são o mesmo, o azul e o vermelho são o mesmo aqui, nesse caso aqui, né? Por quê? Reversibilidade dos raios, né, que a gente tem. Reversibilidade que há. Então, vem paralelo, passa pelo foco, volta paralelo. Essa é a ideia que nós temos. Professor, e para lentes divergentes, mesma coisa, ó. Bem paralelo, ó, foco, passa pelo centro óptico, ó, verdinho, mesma coisa, verdinho. E aqui vem em direção ao foco, volta, paralelo. Tá aí eles, bem belo para nós. Vamos lá então, ver os casos que a gente tem para as lentes, né? Primeiro, lente divergente, que tem um único caso, né? Vamos lá. Repare o seguinte. Botei o objeto aqui, em qualquer ponto que eu colocar o objeto. Vamos usar os raios notáveis que a gente acabou de ver. Bate paralelo, né? Vai divergir, né? Divergiu, passando pelo foco, beleza? E aqui ele passa pelo seu centro óptico, bate e volta, né? Encontra entre dois raios luminosos, forma imagem. Tá aqui, formou a nossa imagem. Como é que é essa imagem? Ela é menor, a gente consegue perceber isso. Direita também, barbada, direita, né, ó, cabecinha dele igual, tá aqui, né, não é de cabeça para baixo, direita ou direta, e virtual. Virtual por quê, né? Lembra que agora é refração, tem que passar 2 meios, né? Se ele tá aqui, deste lado, não passou pelo outro meio, então a gente diz que ela é virtual, né? Meio 1, meio 2. Né? Essa é a relação pela qual a gente tem, virtual. Show de bola? Repare, lentes divergentes é a mesma coisa que espelhos convexos. Mesma formação que a gente tem das imagens.
Exemplo que a gente tem disso é o olho mágico e as lentes dos míopes. Quem tem miopia tem que usar lente divergente. Tem aquela famosa piada, né? Por que o míope não vai no zoológico, né? Porque ele usa lentes divergentes, não de ver animais. Olha que coisa mais tosca. Pelo menos, se cair alguma coisa a respeito, você vai lembrar dessa excelente piada. Tá bom? Vamos lá. Lentes convergentes. Vamos analisar. Primeiro caso, o objeto antes do centro. Está aqui o nosso objeto, ó. Antes do centro. O que nós temos? Vamos lá. Raio paralelo passa pelo foco. Passando pelo foco, volta paralelo aqui, ó, ao eixo principal, né? Tá aqui, ó, imagenzinha lá dos nossos raios notáveis, formando nossa imagem. Conseguimos ver a imagem aí, ó, perfeito, ó. Como é que ela é? Ela é real, né? Porque passou, troca do meio. Invertida, ó, tá de cabeça para baixo. A gente consegue ver que ela é menor. Exemplo que a gente tem disso são das máquinas fotográficas e o olho humano. O olho humano, tu vai ver que a formação que a gente tem lá na nossa retina, né? Ela é assim, de cabeça para baixo. Ah, professor, então a gente vê tudo de cabeça para baixo, professor? Não, a gente não vê tudo de cabeça para baixo. Porque tem um nervo óptico, né? Que ele faz essa correção e leva para o cérebro. Tá bom? É assim que que é formado. Quando o objeto estiver antes, ó, objeto antes do foco. Do centro, desculpa, antes do centro. Objeto no centro, ó, o nosso objeto aqui no centro. O que a gente tem? Novamente, paralelo, passa pelo foco. Vem pelo foco, volta paralelo. Se eu quisesse passar aqui pelo nosso centro óptico, podia fazer a linha, ó. Você já vê aqui, pá, formar exatamente no mesmo ponto. Formou. O que a gente sabe dessa imagem? Vamos lá. Que ela é real, que ela está de cabeça para baixo, por isso que ela é invertida, e é do mesmo tamanho que o nosso objeto, ó. Repare. Nossa imagem aqui, ó, mesmo tamanho do nosso objeto. Exemplo que a gente tem disso, né? Quando você vai lá, tira um xerox ou escaneia alguma coisa. Exemplo que a gente passa para você. Terceiro caso, o objeto entre o centro, ó. Vou trocar de cor ali porque está vermelho, ele está vermelho, botar um verde. O objeto entre o centro e o foco, ó. Aqui o nosso objeto. Bateu, ó, passa pelo foco. Paralelo ao eixo principal, passa pelo foco. Passou pelo foco, volta paralelo, formou a nossa imagem bem bela. Está ali ela formada, ó. Conseguimos perceber ela. Que ela é o quê? Real. Que ela está de cabeça para baixo. Então a gente diz que ela é invertida. E ela é maior que o nosso objeto. Exemplos disso são os projetores de slides que tem aí. É um exemplo que a gente pode ver nesse caso. Quarto caso. Objeto no foco. Aqui ele, ó. Bem paradinho no foco. Paralelo, passa pelo foco. Não consigo fazer que ele passe pelo foco, porque ele está no foco, né? Então eu faço para ele passar no nosso centro óptico. Passou no centro óptico, ó. Fica duas retas paralelas. Retas paralelas se encontram? Vocês vão lá com o professor Veloso, né? Retas paralelas não se encontram. Então, não forma imagem. Exemplo disso é o farol. Quinto caso e último caso, temos o quê? Quando o nosso objeto estiver aqui, ó. Nosso objeto estiver, este ponto aqui, objeto entre o foco e o... Não é entre o foco e o centro. Mal eu aqui, ó. Entre o foco, desculpa. Deixa eu arrumar aqui, já vamos arrumar, não tem galho. Entre o foco e o centro óptico. Nosso centro óptico está aqui, ó. Beleza? Não é entre o centro. Faltou ali escrever óptico. Centro óptico. Perfeito. Está aqui o nosso objeto, né? Paralelo passa pelo foco. Bate no centro óptico, né? Volta. Continuação dos nossos raios. Encontro de dois raios luminosos. Forma a nossa imagem. Formou a nossa imagem aqui, ó. Bem bela. Como é que é essa imagem, ó? Repare que agora ela não trocou de meio. Então a gente diz que ela é virtual. Repare que, ó. Olha essa partezinha aqui. Olha essa parte aqui. Ela é direita. E ela está maior do que o nosso
o objeto. Exemplo disso são as lupas e as lentes para quem tem hipermetropia. E nós vamos comentar sobre isso. Por que eles utilizam esse tipo de lente mais adiante aí quando eu falar dos defeitos aí do olho humano, as doenças aí de hipermetropia, miopia, astigmatismo, biofísica do olho humano. Show? Vamos lá. Estudo da imagem. O que é o estudo da imagem? Ó? Isso aqui tanto vai valer, né, para espelhos côncavos quanto para espelhos convexos. Antes disso, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar nesse slide. Uma coisa importante que eu estava esquecendo para falar para vocês. Repare o seguinte. Lentes convergentes. Toda vez que ela for real, ela é invertida. Toda vez que ela é invertida, ela é real. Real, invertida. Real, invertida. Lentes convergentes, né, é a mesma coisa de espelhos côncavos, forma a imagem igual. Assim como as lentes divergentes são a mesma coisa de espelhos convexos, formam as mesmas imagens. Se eu sei um, eu sei o outro, tá bom? Se eu sei a formação da imagem de um, eu vou saber a formação da imagem do outro, que elas são iguais. Quando nós tivermos o caso lá no nosso espelho côncavo, né? Quando nós tivermos o objeto antes do centro, ele vai formar isso aqui. Aqui o objeto antes do centro nas lentes convergentes vai ser igual. Lá no nosso espelho côncavo, o objeto no centro, ele forma exatamente isso aqui. É exatamente isso que vai formar nas lentes convergentes. Show? Só passar essa ideia. Se é real, é invertido. Vamos lá, então. Estudo da imagem. Retomando, né? Me emociono e acabo passando. O que temos? Tanto isso vai ser utilizado para lentes, né? Os tipos que a gente tem de lentes convergentes e divergentes, né? Como para espelhos côncavos e convexos. Mesma coisa, mesma analogia que a gente vai estar usando. Precisamos entender algumas coisas. Peguei o exemplo aqui, ó, de uma lente, tá? Podia ser de espelho, enfim, tanto faz. Vamos analisar. Esse Fzinho que a gente tem aqui, ó, vai ser a distância do foco, ó. Distância do foco até o nosso vértice ou centro óptico. Perfeito? Nosso P aqui, ó, vai ser a distância do objeto. Neste caso, o objeto está aqui no centro, tá? Mas se ele estivesse além, ia ser além do centro. Se ele estivesse mais próximo, ser mais próximo. Enfim, P é a nossa distância do objeto até aqui, ó, o vértice ou nosso sistema óptico, que a gente diz, né? Que daí a gente engloba já o centro óptico e o vértice. Beleza? Pelinha vai ser onde é que vai estar formada essa imagem, ó. Formou ela aqui, ó. Pelinha. É a distância que a gente vai ter, né? Da onde formou a imagem até o nosso sistema óptico. O, a gente vai chamar de objeto. Muito lógico, né? O, objeto. E I vai ser a imagem. Vai ser o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Perfeito? Precisa entender isso aí, tá? Essa relação. Equação dos pontos conjugados. Equação de Gauss que a gente tem, né? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P, que é a posição do objeto, mais 1 sobre P', que é a posição da nossa imagem. Essa é a equação que nós temos, né? Relação que a gente tem. Beleza? Uns dizem que essa é a equação da fimose, ó. 1 sobre fimose, né? Sobre F, é um pênis mais um pênis com uma pelezinha. Equação da fimose, que o pessoal chama, tá? Que bobagem, né? Enfim, tanto faz essa ordem aqui, tu botar aqui, ó, a posição da imagem ser antes ou depois, é uma soma que a gente tem, não vai mudar nada, tá? Relação que temos. Também temos o aumento transversal. Como é que calculo o aumento transversal? Aumento transversal, né? Vai ser a imagem, ó, a imagem dividida pelo objeto. Ou eu posso usar nosso P', que é a posição da imagem, dividido pelo nosso P, que é a posição do
objeto. Tá? Mesma relação. Usamos o menos aqui, ó, por causa que questão que ele pode aparecer invertido e tal. Daí por isso que aparece o menos, como sinalzinho de menos que temos. Importante ressaltar. Toda vez que nós tivermos foco maior que zero, vai estar se referindo a um espelho côncavo ou a uma lente convergente. Lembra que os espelhos côncavos ou lente convergentes, o foco, né, fica deste lado aqui, lado esquerdo aqui, né, caso se o raio vier por aqui, ele é maior do que zero. E quando for menor o foco, né, fica dentro, né, do nosso espelho, a gente diz que é um espelho convexo ou uma lente divergente. Convenção que a gente tem, que a gente consegue entender bem isso. Quando pelinho, o que é o pelinha? Posição da imagem, né, for maior que zero, a gente diz que ela é real. Que é uma posição da imagem maior do que zero, né? Pelinha. Lembra que a gente tem de dois tipos, real e virtual. Toda vez que o pelinha for maior que zero, a gente diz que ela é real. Toda vez que o pelinha for menor que zero, a gente diz que é virtual. Convenção pela qual a gente tem. Aumento. Olha só. Se o aumento for maior que zero, a gente diz que a imagem é direita. Se o aumento for menor que zero, a gente diz que a imagem ela é invertida. Claro, eu aumentei 2, né? Para cima, assim, positivo. Vai ser o quê? Vai ser uma imagem direita. Se eu aumentei menos 2, né? O que é menos 2? Eu aumentei 2 vezes, só que de cabeça para baixo. Por isso que a gente diz que a imagem ela é invertida. Aumento maior do que 1 amplia a imagem, menor do que 1 está reduzindo a imagem. 2 vezes, dobrei o tamanho da imagem. A imagem era aqui 10 centímetros, passou a ser 20 centímetros, digamos assim, né? É aqui o meio. Se era 10 centímetros, passou a ser 5 centímetros. Reduzir, se fosse aqui um meio, redução da imagem. Show? Entendemos isso para estudos da imagem. Importante relembrar. Isso aqui, ó, importantíssimo. Equação de Gauss, equação da fimose e a equação do aumento linear. É a imagem sobre o nosso objeto. Biofísica do olho humano. Olha aí. Nosso olho humano. Como é que ele é constituído o nosso olho humano? Isso aqui é bem uma parte bem da biologia, tá? Que a gente vai pegar só a parte de formação da imagem. Eu ainda vou falar algumas coisas do olho humano mesmo, né? Bem de biologia, mas só para a gente ter essa relação. Esse aqui é um olho humano, assim que ele é formado. Ó, a pupila, a córnea, íris, cristalino. Vamos ver os principais pontos dele de formação da imagem. O que é cada um? Córnea, né? Córnea é aquela partezinha onde nós temos o branco do olho, né? E a íris é a nossa córnea que a gente tem. Ela é transparente e esférica. Partezinha que a gente tem, ó. Que a gente consegue ver ali do nosso olho. Transparente e esférica. Nossa córnea do olho, tá? Essa é a ideia. Cristalino. Cristalino é essa partezinha que tá aqui, ó. Nosso músculozinho que a gente tem. Cristalino. Ele é um músculo, né? Que ele faz com que tenha elasticidade. Aumente, deixa aumentar, entrar mais luz ou não, né? A parte gelatinosa que a gente tem, ela é elástica, faça com que tenha a focalização da luz. É o cristalino, é um músculozinho que nós temos, tá? Íris é a parte onde observamos a cor do olho, tá? A cor do olho. Onde está localizada aqui a nossa pupila. A pupila que faz com que entre luz, né? Com que ocorra essa passagem de luz. Beleza? Ocorrendo essa passagem de luz, tem o cristalino que faz com que tenha esse foco, que a gente consegue focar a nossa imagem. Beleza? Temos a córnea na parte de fora. Depois a gente tem nossa pupila, que faz com que entre a luz, né? E o cristalino faz com que ele faça que fique o foco desse nosso objeto que nós estamos vendo através da luz. Essa é a ideia que nós temos. Retina. Retina é essa parte aqui de trás, ó. É onde é que está formando a nossa imagem, ó, a retina. Parte onde forma a imagem. Aqui. Beleza? Isso é a nossa retina. Show. Ainda boto alguns detalhes mais específicos, como os cones e os bastonetes, né? Os cones detectam as luzes azul, verde e vermelha, né? As primárias. E os bastonetes, as luzes brancas,
pretas e cinzas, cores mais escuras. São alguns detalhes a mais aí envolvendo a parte de biologia, tá? Biofísica do olho. Como é que se forma essa imagem, ó? Tá aqui o objeto, né? Opa, tá aqui o objeto. Passando aqui, ó, pelo nosso olho, vai formar nossa imagem. Que nem eu já tinha comentado anteriormente. Forma sempre de cabeça para baixo, né? Forma de cabeça para baixo. Mas através do nervo óptico, ó, nem falei dele aqui, ó, nosso nervo óptico, isso aqui, ó, importantíssimo, nosso nervo óptico, ó, faz com que essa imagem vá para o cérebro da pessoa, corrigindo essa parte aqui que ele está de cabeça para baixo, nosso nervo óptico aqui, ó. Show? Essa é a ideia que nós temos do olho. Defeitos da visão, né? A gente pode ter de dois tipos. Dois tipos não, são 4 tipos por qual a gente estuda aqui, né? Vamos ver esses 2 tipos, entender eles. Primeiro, miopia e hipermetropia, que são os que mais costumam aparecer, né? Miopia, dificuldade para enxergar objetos que estão longe, que estão a uma longa distância. Sempre a gente vai usar lentes divergentes. Por quê? Olha só o que acontece. Esse aqui é o defeito de quem tem um olho míope, tá? Repare, ó. Formou a imagem antes da retina. O que eu preciso fazer? Preciso botar uma lente divergente que divirge esse foco, que esse ponto aqui, ó, divirja para cá. Concorda comigo? Por isso que eu boto uma lente divergente, ó. Olha o que acontece. Divergiu, agora pá, ponto certinho da retina. Por isso que eles usam lentes divergentes, quem é míope. Show? Agora, quem tem hipermetropia? Quem tem hipermetropia tem dificuldade para enxergar de perto. Por quê? Olha o que acontece. Formou a imagem, isso aqui é esse primeiro desenho aqui é o olho de quem tem hipermetropia, ó. Formou a imagem atrás da retina, ó. Formou atrás da retina. O que eu preciso fazer com essa imagem? Eu preciso que ela convirja até a retina. Por isso que eu uso uma lente convergente, né? Tá convergindo para cá, ó, a nossa retina. Dificuldade para enxergar objetos de perto. Show? Esses dois aí são os que mais costumam aparecer, né? Miopia e hipermetropia. Mas também temos outros, né? Temos presbiopia ou vista cansada, né? Geralmente acontece com pessoas que têm mais idade, né? Pessoas que estão mais velhas têm isso aí. Isso é um problema no cristalino. Lembra que eu falei do cristalino lá antes? Que ele tem um músculozinho que ele abre e fecha, né? Para focar e tal, né? Ele acaba perdendo essa elasticidade dele do cristalino, né? Isso acaba ocasionando a presbiopia. Beleza? Essa é a relação que a gente tem. Como é que a gente corrige isso? A gente usa lentes convergentes para corrigir isso. Presbiopia ou vista cansada. Astigmatismo. Astigmatismo é um problema que a gente tem na córnea, tá? A córnea ela é oval. Por isso que quem tem astigmatismo, meu caso, por exemplo, eu tenho astigmatismo, né? Quem tem astigmatismo, né? É o problema que tem nessa córnea. Ele enxerga as coisas assim duplas, né? É bem chatinho assim, porque tu enxerga como se fosse duas coisas, assim. Ele não consegue ter uma focalização boa, né? Dá um embaraço assim na visão, quem tem astigmatismo. E esse é um problema que se corrige com lentes cilíndricas, não são com lentes esféricas. Lentes esféricas são as quais a gente está estudando, são as lentes divergentes e as lentes convergentes. Mais um detalhe aqui, ó, voltando aqui que eu lembrei agora. Olha só, o olho que tem miopia, tá? O olho que tem miopia, formação da imagem antes da retina, se meu olho esquerdo tem miopia, esse meu olho esquerdo ele nunca vai ter hipermetropia. Não tem como ter hipermetropia. Por quê? A formação dele está sendo antes da retina. E aqui se forma depois. Eu posso ter um olho que tem miopia e o outro hipermetropia, beleza. Mas aqui o mesmo olho tem miopia e hipermetropia? Não pode acontecer. Eu posso ter miopia e astigmatismo. Entendeu? É o meu caso. Eu sou uma pessoa assim, eu tenho miopia e astigmatismo. Posso ter hipermetropia, astigmatismo e tal. Mas agora, ter miopia e hipermetropia no mesmo olho, não pode. Show de bola? Beleza, pessoal?
Então tá. Peço que nos sigam nas nossas redes sociais, youtube.com/curso Vaga Certa, Instagram, Facebook, todos curso Vaga Certa, né? Entre no nosso site, estamos com preços promocionais aí, né? Entre lá, www.cursovagacerta.com. Caso deseje material, algo do gênero, qualquer